Olá, turma. Vamos falar um pouquinho agora sobre volumes, certo? Vamos lá. Primeiro começando pelas unidades de medida. Vamos só lembrar aqui, inicialmente, as unidades de medidas. A aula passada nós já começamos a falar sobre isso, foi? Mas vamos relembrar aqui, ó. Temos a unidade de medida de comprimento. Unidade de medida de comprimento. Vamos ver aqui. Quando eu falo da medida de comprimento, eu posso relacionar ao metro, tá? Metro. Mas vamos ver lá. Eu tenho no comprimento, tenho ó, hectômetro, quilômetro, tá? Vou começar aqui, ó, pelo quilômetro. Aí eu tenho o hectômetro, ó. Eu tenho o decâmetro, eu tenho o metro, ó. Eu tenho o decímetro, eu tenho o centímetro e eu tenho o milímetro. Essa é a unidade de medida, tá bom? Do comprimento. Quer dizer o que, ó? Se eu quiser passar de quilômetro para hectômetro, aí eu vou multiplicar por 10, uma casa, ó, vezes 10. Se eu quiser de hectômetro para decâmetro, novamente eu vou multiplicar por 10. Deixa eu ver aqui. Multiplicar por 10. Decâmetro para metro, vezes 10. Não é isso? Então, andar uma casa para a direita. Ó. De metro para decímetro, novamente eu vou multiplicar por 10. E assim sucessivamente. Ó. No caso do comprimento, tá? Vezes 10. De centímetro para milímetro, novamente, vezes 10. Ok? E se for o contrário, pessoal? Se eu quiser de milímetro para centímetro, ó. Se for o contrário, vamos lá. De milímetro, olha só, para centímetro, aí no caso eu vou dividir por 10. De centímetro para decímetro, novamente eu vou dividir por 10. Decímetro para metro, dividir por 10. De metro para decâmetro, eu vou dividir por 10, ó, certo? Aqui quer dizer que eu vou dar uma casa para a esquerda. De decâmetro para hectômetro, vou dividir por 10. De hectômetro para quilômetro, eu vou dividir por 10. Certo? O que acontece? Novamente aqui. Se eu quiser transformar, olha só, se eu quiser transformar 2 quilômetros, ó, 2 quilômetros para metros, ó, para metro. Aí eu venho para cá, ó. De quilômetro para metro, eu vou andar quantas casas? Ó? Aí eu começo a contar. Quilômetro para metro, 1, 2, 3 casas. Então quer dizer o quê? De quilômetro para metro é o mesmo que eu pegar aqui, ó. Mesmo que eu pegar 2, são 3 casas. Vai ficar 2, ó, que multiplica quanto? São 3 casas, são 3 zeros, ó. Multiplica 100, são 3 casas para a direita. Então isso aqui vai dar 2.000 metros. Então, 2 quilômetros é o equivalente a 2.000 metros. Porque observe que vão andar 3 casas para a direita, são 3 zeros. Então, como se fosse vezes 1.000, tá? Agora, se eu quiser transformar, olha só. Se eu quiser transformar 30, ó, centímetros para... Espera aí. 30 centímetros para metros. De novo, metros. Aí eu vou observar aqui, ó. De centímetro para metro, eu vou andar 2 casas para a esquerda, tá vendo? Eu vou para o centímetro e vou, ó, decímetro, metro. Então, eu vou andar 2 casas para a direita. Então, no caso, a operação aí vai ser o quê? Vai ser divisão. São 2 casas, é o mesmo que 30, ó, 30 dividido, foram 2 casas, dividido por 100. Eu estou voltando 2 casas para a esquerda. Então, quanto é 30 dividido por 100, ó? 2 casas, a vírgula está aqui, ó. Lembra quando a vírgula não aparece, ela sempre está do lado direito do número, ó. Tá aqui a vírgula. Então, eu vou andar 2 casas para a esquerda, ó. 1, 2. Eu vou vir para cá a vírgula. Parar bem aqui, tá?
Como é que eu vou escrever agora, professor? Simples. Vai ficar, ó, 3. Observe que a vírgula vai ficar bem aqui a vírgula. Ó. Voltou duas casas. Como não tem ninguém na inteira, você vai colocar aqui, ó, 0,3. Não, professor, 0,30, tanto faz. Vou colocar 0,30, 0,3, tá? 0,3 metros. Tá bom? 0,3 metros, tá vendo? Então, esse é o caso do comprimento, tá? Nós vamos medir comprimento. E se eu estiver falando de área, nós já falamos em sala também, tá? Quando eu estou falando em relação a áreas, tá? Unidade de área. Vou colocar bem aqui, ó. Unidade de área. Aí nós estamos calculando lá os polígonos, tá? Eu falei o seguinte, unidade de área eu calculo metros, ó, metros quadrados, ó, 2 e 1 ali, ó, metros quadrados. Essa é a unidade de área. Aí como é que vai ficar aqui, ó? Fica assim. Eu tenho quilômetro, no caso agora é quilômetro quadrado, tá, pessoal? Quilômetro quadrado. Aí eu tenho hectômetro quadrado, ó, quilômetro quadrado. Temos decâmetro, ó, decâmetro quadrado, certo? Metro quadrado, ó, todo quadrado, é a área, tá? Decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro, ó, milímetro quadrado. O que acontece agora? Novamente, de quilômetro para hectômetro também eu vou andar aqui, ó. De quilômetro para hectômetro. Observe que lá no comprimento foi de 10 em 10. Aqui, pessoal, de 100 em 100 é duas casas, tá? Então, no caso de quilômetro para hectômetro, você vai multiplicar por 100. Ó. De hectômetro para decâmetro, multiplica por 100. Decâmetro para metro quadrado, multiplica por 100. Ó. Sempre aqui vai ser de 100 em 100, tá? Multiplica por 100 novamente. Ó. De metro quadrado para decímetro quadrado, multiplica por 100. Decímetro quadrado para centímetro quadrado, multiplica por 100. Centímetro quadrado para metro, milímetro quadrado, multiplica por 100. Ó. Tá observando? Todas de 100 em 100, tá? E no caso, se eu tiver voltar, mesmo processo. Unidade de área, cada pulinho vai ser duas casas decimais, tá bom? Então, novamente, ó, se eu quiser de milímetro quadrado, quiser voltar aqui para centímetro quadrado, aí no caso é dividido, ó, por 100, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Todos serão divisão por 100, no caso da área, ó, tá? Divide, ó, por 100, todos, tá bom? De centímetro para decímetro, decímetro para metro, no caso quadrado, tá? Metro quadrado para decâmetro quadrado para hectômetro quadrado, todos divididos por 100. Se eu fizer o mesmo processo, igualzinho a questão anterior ali, ó, mesmo exemplo, vou colocar aqui agora. Eu quero transformar 2 quilômetros quadrados, quero transformar em metros quadrados. Observa, de quilômetro para metro, vou dar quantas casas? Ó. 1, 2, 3. Mas no caso aqui, cada casa são 2 pulinhos. Então vou andar, ó, 2 casas, 4 casas, 6 casas. Tá? Então como é que ficaria o processo? Ficaria assim, ó. 2, que multiplica. Ó. Quantas casas foram? 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha a diferença, tá bom? 6 casas, porque é de 2 em 2, tá bom? Então, no caso aqui, são 6 casas. Então, quanto é? Ó, aqui é 1 milhão, é isso? Então, 2 vezes 1 milhão vai dar 2 milhões. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De quê? De metros quadrados, ok? 2 milhões de metros quadrados. E se for igualzinho na outra anterior também, vamos colocar aqui. Agora eu vou transformar 30 centímetros quadrados, ó, 30 centímetros quadrados, eu vou transformar ele em metros quadrados. Ó. Então, no caso, mesmo processo, de centímetro quadrado para metro quadrado, vai de duas casas, ó. 2, 4 casas. Então, mesmo que eu dividir, ó, 30
o mesmo que eu dividi 30, tá? Vou dividir, eu vou colocar umzinho, e foram 4 casas, então vai ser 4 zeros, tá bom? 1, 2, 3, 4 zeros. Cada pulinho vale 2 casas, tá? Então pronto, ó. 100, 30 dividido por 10.000, novamente, ó, como eu coloquei ali, a vírgula quando aparece, ela vai estar aqui. Não precisa armar não, aqui ó, basta andar casas, né? No caso, vão dar 4 casas para a esquerda. Bem aqui eu já andei 2, concorda? Então falta colocar mais 2 zeros, ó, acrescento 0 para poder eu parar a casa bem aqui, certo? Então como vai ficar? Nesse caso, vai ficar assim, ó. Não vai ficar ninguém no inteiro, então eu vou colocar o 0 no inteiro. Então vai ficar 0, vírgula. Ó, esse 2 zero aqui eu tenho que colocar, tá? 0, 0. Aí vou colocar o 3. Depois não precisa mais. Por que, professor, eu coloco 0? Porque depois dele, ó, do lado direito tem um número maior do que 0. Eu preciso. Mas se eu tiver só o 0, não precisa mais. Então eu tenho que ir 0,003 metros quadrados. Viu a diferença? No comprimento você vai andar uma casa para a esquerda ou para a direita. Na área você vai andar de 2 em 2 casas. Cada pulinho vale 2 casas, tá? Isso é só para lembrar, pessoal, andar de medida, de comprimento e de área. Agora vamos mostrar outra aqui. Eu tinha até colocado uma questão, eu vou até tirar, certo? Depois a gente vê, porque não vai dar para fazer agora. Deixa eu tirar ela aqui. Pronto. Vamos lá. Agora deixa eu ver aqui. Só colocar uma linhazinha, né? Vamos colocar aqui agora volume, tá? A gente colocou ali comprimento e volume. Então vou colocar aqui, ó, volume. Que até de vez, né? Vamos lá. Unidade de medida volume. Ó, volume. É dada por quê? Volume é dada por metros cúbicos. Ó, volume, metros cúbicos, 3, tá? Certo? Então vamos lá. Novamente, igual mesmo processo. Vou colocar aqui, ó, quilômetro. Agora, quilômetro cúbico, ó. Quilômetro cúbico. Hectômetro, ó. Hectômetro cúbico. Decâmetro. Decâmetro cúbico. Metro cúbico. Decímetro cúbico. Centímetro cúbico. E milímetro, ó. Milímetro cúbico. Certo? Observe, no comprimento, cada pulinho é de uma casa. Na área, cada pulinho vale 2 casas. Aqui não é diferente. O que é o expoente é 3, então cada pulinho, ó, de quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, você vai pular 3 casas, né, vezes 1000, de 3 em 3 casas, tá? E se eu voltar, professor? No caso, se você voltar de hectômetro, voltar quilômetro cúbico, voltar para quilômetro cúbico, ó, se eu quiser voltar, eu vou dividir por 1000. Tá vendo a lógica, pessoal? Dividir por 1000. Então, cada pulinho ele vale 3 casas, tá? E assim sucessivamente, em todos os valores, tá bom? Então, vamos lá. Novamente, vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Se a gente colocar, vamos transformar 18, olha só, 18 metros cúbicos. Vamos transformar ele em centímetros cúbicos, ó, centímetros cúbicos, tá bom? Como é que vai ficar aqui? Ó, de metros cúbicos para centímetros cúbicos, deixa eu colocar aqui no azulzinho, ó. Vamos contar aqui, ó, de metro, ó, de 3 em 3 casas, eu vou pular, ó, cada pulinho, ó, 3 casas, ó, 3 casas, são 3 zeros, tá? 3 casas aqui. Aí eu vou pular de novo, ó, pá, mais 3 casas. Tá? Vou pular 3 casas, no caso, para a direita, que é igual a multiplicação. Então, 3 casas mais 3 casas dá um total de 6 casas. Quando eu falo casa, é 0, tá bom? Então, aqui é a mesma coisa que eu vou fazer, 18, ó, 18 vezes, ó, foram 6 casas, então você vai colocar 1 e vai colocar os 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois vai igualar. 18 vezes 1 milhão dá 18. Só colocar o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que? Centímetros. Ó, centímetros cúbicos. Ok, pessoal.
Professor, e se eu quiser colocar o zero direto sem fazer multiplicação? Posso também, tá? Posso também. Tanto para um lado quanto para o outro. Lembrando que a multiplicação é das casas decimais. Exemplo, se eu colocar o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui 0,1234. Olha só, 1034. Aí vou colocar de novo metros cúbicos, ó, metros cúbicos para centímetros, ó, centímetros cúbicos. Aí dessa vez eu não vou multiplicar, vou só colocar das casas. Eu sei que de metros cúbicos para centímetros cúbicos vão ser 6 casas. Então basta você começar a contar. Só que nesse caso a vírgula está bem aqui, ó. Onde é que está a vírgula? Certo? Aqui está a vírgula. Então eu vou começar a andar. A casa decimal é andar a vírgula para a direita. Certo? São 6 casas. Eu começo, ó. Uma, olha só, 2, 3, 4 casas. Eu andei 4 casas, ó. Só que falta quantas casas? Faltam 2 casas para completar. Então eu começo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E faltam 2 casas. Eu vou acrescentar 0, ó. 0 e 0, ó. Quando eu contei, a vírgula não estava aqui, inicialmente. Ó, inicialmente a vírgula estava aqui, ó. Inicialmente. Se você contar, você vai observar que a vírgula vai parar aqui agora a vírgula. Quando ela parou aqui, aí ela deixou de estar ali na frente, né? Andou 6 casas para a direita. Vou até apagar essa partinha da vírgula aqui. Certo? Que não precisa aparecer a vírgula. Então, ela foi lá para frente. Andou 6 casas para a direita. Aí que o número ficou, ó. Ficou 123.400 o que? Centímetros, ó, cúbicos. Ficou até de verde, mas vai ficar bonitinho, tá bom? Então, novamente, no volume, cada casa que eu andar, eu vou andar 3 casas para a direita ou para a esquerda, de acordo com a condição aqui da unidade de medida. Tranquilo, turma aí? Facinho inicialmente. São coisas que a gente começou a ver lá na 6ª série, unidade de medidas, tá bom? Ok. Tem uma questãozinha que eu deixei aí para quem não foi para a escola, né? Tem para passar o final de semana trabalhando, tá bom? Turma, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Bye, bye.